Olha só, meu segundo ano. Vamos lá, meus corujinhas. Nossa disciplina é História e o nosso conteúdo é o tempo e a história. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Olha só, quando se fala do tempo e a história, nós lembramos logo de quê? Do tempo que nós temos, não é isso? E das nossas histórias. Portanto, o tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Então, podemos dizer que o tempo histórico que está relacionado às mudanças na sociedade de nós, não é? De nós, os humanos. Portanto, o tempo nos faz datar as nossas histórias e as nossas pesquisas. Olha só o que a Pro trouxe para vocês, essa imagem. Aqui você vê 4 pessoas, não é? Pois é, essa imagem aí, ó, é a mesma pessoa em tempos diferentes, ó. Então, será que essa pessoa tem história para contar desse tempo de vida? Claro, não é, meu amor? Por quê? Porque a história, ó, estuda o tempo passado, o tempo presente e o futuro das pessoas. Então, quando nós falamos do presente, nós lembramos logo de que o presente da gente é o quê? É único, não é? Já o passado, ó, já se foi. E costumamos dizer que o futuro a Deus pertence. Mas, quando se constrói uma história, o tempo pode, ó, passar para muitas pessoas. Mas a história vai estar ali presente, não é? Seja ela datada ou seja ela contada, não é? Portanto, a história é o estudo dos seres, ó. A história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Então, quando falamos desse tempo, dessa história no espaço, nós estamos falando de quê? De que todos nós, não é? Para viver é preciso saber usar bem esse tempo, pois é nele que construímos a nossa vida, ou seja, a nossa história. E todo mundo tem uma história de vida a ser contada, não é verdade? Por isso que a Pro falou, ó, que o tempo nos faz datar as nossas histórias e as nossas pesquisas. Certo? Então, vamos lá. Ó, o tempo. O tempo é um dos fatores fundamentais da nossa história. Ó, a Pro trouxe essa imagem, tá vendo? Para vocês. Hoje nós ainda estamos vivenciando, não é? Um fato histórico nas nossas vidas. Quem diria que a Pro, na semana do Dia das Crianças, estaria dando aula à distância, ou seja, aula remota para vocês, que a Pro estaria aí vestida desse jeito para alegrar um pouquinho as nossas vidas, para mudar um pouquinho o nosso cenário, não é? Histórico. Pois é. Então, cada momento de nossa vida, de nossa existência, tem as suas consequências. Então, podemos dizer
que existe um monte de palavras que faz parte tanto do tempo quanto da nossa história, como por exemplo, a palavra sempre. Nós vamos ter sempre, não é? Motivo para falar das nossas histórias, do tempo que nós temos de vida. O amanhã, o durante, tudo isso vai fazer parte das nossas histórias. Pois é, não podemos, dizer que depois de viver tudo isso, nós não temos que falar do ontem. Pois é, não podemos esquecer o nosso passado, porque hoje nós estamos vivenciando tudo isso e jamais vamos fugir dessa história, desse tempo que nós estamos vivenciando. Mas ainda assim, está sendo bem diferente, não é? Então, temos formas de contar as nossas histórias. Temos o tempo cronológico e temos o nosso tempo histórico. Portanto, todos nós temos sim o nosso tempo cronológico. E o que é esse tempo cronológico? Ele é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem e pode indicar as horas, os dias, os meses e os anos. Então, chamamos esse tempo de cronológico, pois são os acontecimentos datados. Daqui a 20 anos, vocês estão vivendo essa fase na vida de vocês de quê? De aula remota, ou seja, de aula online, de aula à distância. E daqui a 20 anos, esse fato pode estar sendo datado, não pode? Em todo o nosso Brasil. Pode estar sendo um fato datado. Então, chamamos esse fato, essas coisas que acontecem nas nossas vidas, quando marcamos, que usamos o relógio ou que usamos o calendário, nós chamamos de cronológico. Então, a Pro trouxe esse exemplo aqui, de pergunta, Temos aqui o fato do tempo histórico. Então, é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas. Então, daqui, como a Pro estava falando, há 20 anos, nós vamos estar o quê? Contando, não é? Esse fato ocorrido nas nossas vidas. Então, o que é que a Pro quer dizer com isso? Que nós vamos estar, esse tempo, nós vamos estar levando para a nossa vida toda o cronológico e o histórico. Então, olha só um exemplo de cronológico. Quantos dias está faltando para o ano acabar? Você vai fazer uma contagem de dias. Você vai estar datando. Você vai estar ali, analisando o calendário. Então, você está usando um tempo cronológico. Mas quando você faz alguma pergunta referente à sua história, ao seu dia a dia, do que você fez ontem, do que você está fazendo hoje e do que você vai fazer amanhã. Nós estamos falando de um tempo histórico. Então, eu trouxe aqui para você, o que você fez ontem depois da aula? Eu estou fazendo uma pergunta da sua vivência.
do seu momento do ontem. Então, eu estou me referindo a um tempo histórico. Foi como a Pró falou, daqui a 20 anos, você vai estar contando o que aconteceu, não é? O que você está vivendo hoje. Então, você vai estar falando da história sua de vida nesse fato de pandemia, nesse momento de pandemia, aonde você vai estar contando a sua história, ou seja, o que você viveu no seu passado. Já o cronológico, você usa as datas. Agora mesmo nós vamos falar do dia 15 de novembro. Ó, é um fato que já passou, já tem muito tempo. Mas foi usado que uma data, foi usado um tempo cronológico. Então, datou-se o fato histórico para estar sempre presente o tempo todo nas nossas vidas. Então, vai entrar geração, vai sair geração e vai continuar esse tempo cronológico, certo? Então, vamos lá. Podemos contar o tempo através do tempo cronológico usando os relógios ou calendários. E as palavras indicam cronologia ou ordem no tempo a partir de cada referência. Ok, meus amores? Então, quantos dias está faltando para o ano acabar? Nós estamos nos referindo ao tempo cronológico. Já o que você fez ontem depois da aula? Nós estamos falando de um tempo histórico. Foi o que aconteceu com você. Até aí tudo bem? Se tiver dúvida, chame a Pró no privado e a Pró tira a sua dúvida. Agora, por favor, assista a aula, assista o vídeo direitinho. Então, vamos para o nosso diário, Nós vamos ter caderno, nós vamos ter livro de português, páginas 191 e 192. E nós vamos ter o livro de história, páginas 111 e 112. Não esquecendo de fazer a leitura da página 110, ok? Um beijo, fica com Deus.